Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que nós discutimos as estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil por meio de profissionais que unem inteligência tributária à inteligência de negócios para fazer crescer de forma ética e sustentável negócios de e com o Brasil. E eu sou Letícia Amaral, tributarista de inteligência de negócios, sou hostess desse podcast e o nosso episódio de hoje vamos falar de um tema que eu acho que eu nunca abordei aqui nesse podcast antes, mas ele é muito importante. Falaremos hoje sobre finanças empresariais. Olha só. Finanças empresariais, importância de análise de fluxo de caixa para otimização tributária. Gente, vocês vão perceber que esse é um tema fundamental para todas as empresas, seja você empresário, seja você profissional da área tributária. E para falar sobre esse tema, que é tão específico, mas de muita importância para a redução tributária, temos aqui comigo uma grande convidada de peso, nossa querida Luana Bueno. A Luana é economista especializada em finanças empresariais, ela é tributarista de inteligência de negócios aqui pelo BPTLA e é minha mentorada da mentoria FTF. Lu, que prazer ter você aqui comigo, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Letícia, é um prazer estar sempre com você e aprender sempre com você. Ah, imagina, eu aprendendo sempre com vocês também, né? Porque são temas assim que a gente não são naturalmente da nossa expertise tributária, mas são temas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, exatamente, com certeza também aprendo muito com vocês, que vem das finanças, né? A gente usa muito. Mas antes de a gente entrar no tema especificamente falando de finanças, conta para o pessoal, também para eu conhecer um pouquinho melhor a sua história, como que alguém que veio das finanças, que é economista, resolveu cair no mundo tributário. Me conta essa história. Pois o tributário nunca foi uma área que me chamou a atenção, né? Embora para a gente ali fazer a questão de mapeamento ali de custos operacionais das empresas, né? Custo de uma empresa, a gente precisa aí entender do tributário. Então, eu entendia do básico, mas nunca me atraiu. Você sempre via os impostos ali, né? Os tributos no meio dos números ali. Isso, exatamente, mas nunca me atraiu. E aí, de repente, eu fui atraída porque, como eu presto consultoria para algumas empresas, eu cheguei em um momento em que eu estava negociando, né, as dívidas das empresas, consegui negociar todas as dívidas, né, reestruturar essas empresas. E aí eu falei, e agora? E a tributária? O que eu faço? E ficou a dívida tributária ali, você conseguiu negociar as outras, a tributária ficou. E aí eu fui um dia num contador, e aí eu vi a mesa dela cheia de documentos, e eu falei assim, o que é isso? Ela falou, é tudo dívida tributária. Aí eu falei, essas dívidas não caducam? Ela falou, não. Eu falei, o governo não dá nenhum desconto? Ela falou, o governo dá desconto para alguém? Aí eu falei, não, isso não é possível. E aí eu falei, não, eu vou atrás, que deve ter algum jeito de negociar a dívida tributária. Porque se eu consigo negociar a dívida das empresas comerciais, tem algum jeito de ter negociação de dívida tributária. E aí eu fui atrás de fazer mais uma especialização, né? Fui, e aí eu vi que era 2 anos de especialização. Eu falei, eu não tenho tempo, não tenho 2 anos para poder resolver a dívida tributária dos clientes. Resolver a dívida tributária. Vai vir a justiça atrás dele, vai vir a PGFN, vai vir a Receita. Eu preciso resolver isso agora. E aí, como uma boa economista, a gente pesquisa tudo em órgãos públicos. Fui lá, no Bacen, fui na Receita Federal, né? E aí eu descobri, né, nos vários sites que eu pesquisei de órgãos públicos, que existe um instituto chamado IBPT. Eu já conhecia, né? Um instituto renomado. E aí eu falei, eu vou na fonte, porque foi assim que eu aprendi quando eu fiz faculdade, né? Eu não gosto de beber em águas rasas, eu gosto de ir direto lá na cabeceira, lá, onde explode o negócio. E aí eu comecei lá a pesquisar o site do IBPT, comecei a ver, e aí eu vi lá, falei, vou procurar alguém que possa me ajudar. E aí eu vi, né, presidente, vi vice-presidente, achei você. Aí eu falei, nossa, essa mulher parece que tem mais ou menos a minha idade. E aí eu pesquisei, vi você ofereceu ali, cair no golpe, como diz o nosso querido Oswaldo. E depois de ter contado essa história do golpe, pra não ficar feio pro meu lado, né? Cair no golpe, mas é um golpe muito bom, que mudou a minha vida, né? Só me fez
e cada vez mais pra frente. E aí eu assisti uma aula sua, né? Uma live. E aí eu falei assim, é essa mulher que vai me ajudar a resolver esse problema. E aí ali mesmo nessa live eu já perguntei, você dá mentoria? Né? E aí você leu, eu lembro que nessa live você leu, pediu para que a pessoa lá, seu gestor responsável, entrasse em contato. Ele entrou em contato comigo e daí eu fechei a mentoria e aí começou, né? E já fui pro mundo FTF ali depois de uma semana, com muito gás, com muitos problemas, fui com as minhas folhinhas na mão, com as dívidas tributárias. Já com os BOs na mão ali para resolver. Já fui com os BOs na mão e ali no FTF eu vi, realmente é aqui que é meu lugar, é aqui que vai me ajudar a resolver os problemas dos meus clientes, né? E ali eu descobri várias coisas, várias crenças, né, que muitos têm, inclusive os contadores, que não é possível negociar a dívida tributária, que não é possível alargar, que não é possível reduzir. E ali eu descobri um mundo inimaginável e fantástico, assim, tô adorando, essa é a verdade. Que legal. E aí que as finanças empresariais cruzaram com o tributário, né? Isso, e aí fechou. Eu falo, agora eu tô completa. Porque a gente precisa entender o tributo, né? A gente precisa entender como que funciona todo o processo dele. Assim como a gente entende numa empresa como que funciona do começo ao fim, tem que entender, né? Com uma gestão empresarial, a gente tem que entender como é que funciona o tributo. O tributo não é só aquela guia que eu pegava e calculava lá para fazer ali o custeio do cliente. O tributo, ele tem um começo, um meio e tem um fim. A gente tem que entender todo o processo dele. E ele caduca, né? E ele caduca. E a PGFN dá desconto pra gente. E a gente tem direito a esses descontos, né? Então vamos explorar isso mais. Mas deixa eu só vou deixar bem claro aqui o que é a história do golpe, né? Pra não ficar pesado pro meu lado. E o Mundo FTF, pra quem não sabe, gente. Então, o golpe foi uma brincadeira que surgiu no primeiro Mundo FTF. O que é o Mundo FTF? É o nosso encontro presencial, anual de tributaristas de inteligência de negócios. Então, uma vez por ano, a gente se reúne, toda a nossa comunidade de tributaristas de inteligência de negócios, em um evento em que a gente compartilha muito, que traz muitas novas instruções, novidades em relação ao nosso dia a dia de prestação de serviço, de negócios tributários. Então, é um evento voltado a networking, negócios e instrução, tá? Lá no primeira edição do Mundo FTF, que aconteceu no ano de 2022, se eu não me engano, uma das minhas mentoradas foi falar um pouquinho da história dela, porque a gente já premiou, foi a primeira mentorada que eu premiei com o troféu do Diamante Azul, que é o troféu de quem atinge o resultado de 500 mil em honorários, faturados como tributarista de inteligência de negócio, e ela foi falar um pouquinho da história dela, e aí ela falou que ela estava há muito tempo, ela já tinha feito algumas pós, inclusive em controladoria, em tributário, ela é formada em contabilidade e tal. E só que ela não conseguia decolar na carreira, e ela chegou um momento da vida dela que ela estava depressiva, estava muito depressiva, e ela falou, eu estava acamada, eu não tinha vontade de fazer nada, e ela é uma pessoa muito religiosa. Então ela falou que ela estava no YouTube, ouvindo os cultos, as preces dela, e o YouTube a gente sabe que tem anúncios, né? Entre um vídeo e outro vem anúncio. E nesse anúncio apareceu um anúncio meu, falando de um evento que eu faço de tempos em tempos, eventos instrutivos, mas de forma gratuita, e que são eventos prévios à abertura da minha formação, da formação de tributarista do futuro. E ela viu aquele anúncio, ignorou, aí daqui a pouco ela falou que apareceu de novo o anúncio, e ela falou, não, só pode ser Deus comunicando comigo, então eu vou clicar nesse anúncio e daí ela viu que era um evento e tal, se cadastrou, e daí ela falou, e eu caí no golpe, porque o anúncio levava para aula gratuita, que no final das contas estava vendendo a formação. E aí ela falou, só que foi o melhor golpe da minha vida, porque eu entrei na formação e realmente aquilo mudou a minha vida. E aí depois isso virou um meme interno, né? Virou uma piada interna entre nós, na comunidade, todo mundo fala, cai no golpe. Quando alguém vai contar o seu depoimento, sua história, fala, cai no golpe da Letícia. Então é isso, tá, gente? Então é o golpe que o pessoal fala que é um golpe bom, o único tá? golpe que tem retorno, né? Esse golpe tem retorno. É o golpe que ele rende juros aí, juros compostos. Muito acima da Selic. Muito acima da Selic, exato. Então é um golpe bom, tá? Então, esclarecido esse ponto, que é o Mundo FTF e o que é o meme do golpe, voltamos aqui para o nosso conteúdo das finanças empresariais.
E Lu, olha uma coisa que eu acho bem interessante da tua história, porque você foi a primeira mentorada que efetivamente veio sendo eu tenho outros alunos que são economistas, mas a primeira que eu me deparei que já lidava com a situação de endividamento empresarial. Então, você veio já com uma dor sua profissional, né? Falou, olha, eu lido com finanças empresariais, eu vejo que as dívidas empresariais realmente são um peso para as empresas, e eu percebi que a dívida tributária, ela é um peso que eu não tinha, né? Não tinha ainda como resolver, eu quero resolver a dívida de uma forma geral. Então, eu achei muito interessante esse ponto da sua história. Eu lembro quando a gente fez o nosso onboarding na mentoria que você trouxe isso. Eu falei, olha, que interessante como você vai conseguir agora oferecer o pacote completo, né? Já que você lida com a redução das dívidas, né? Com essa reestruturação, vai ser muito bom. E outra, você vai ter o teu diferencial de mercado justamente por você ter esse conhecimento de finanças, que é algo muito específico. E algo que, para nós que lidamos com redução de dívida tributária, é fundamental. Então, acho que a gente pode pegar esse ponto desse encontro do como o conhecimento e a análise de fluxos mesmos financeiros, e a gente vai chegar em fluxo de caixa aqui, que é algo bem importante, como isso é fundamental para chegar na otimização e na redução tributária. Então, me fala como que depois que você entendeu o caminho do tributário, né? Como que você aliou esse teu conhecimento de finanças para fazer as suas análises e realmente identificar como otimizar tributos? O que estava acontecendo, assim, com algumas empresas? As empresas, principalmente do Simples Nacional, né? A gente corria para fazer o parcelamento, para ele não desenquadrar do Simples Nacional, fazia ali aquela parcela, né? Muitas vezes não em períodos de edital, né? E fazia as parcelas lá simplificadas, com juros e multa. Então, o cara fazia naquele momento para simplesmente ficar aliviado, se enquadrar. Só que depois isso gerava todo um problema no caixa dele, no fluxo de caixa dele. Porque ele não conseguia arcar com aquelas parcelas, né? E aí, eu falava, mas o que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa errada, né? Eu já olhei toda a operação dele, já vi, já reestruturei toda a empresa dele, ou estruturei a empresa dele. Por que essa dívida tributária tem que ser tão alta assim? Por que eles são tão penalizados dessa forma, né? E aí eu falei, não pode ficar assim. Em tempos, a gente tem que parcelar, aí desiste, aí parcela de novo, aí desiste. Eu nunca... E aumenta, né? Daí reparcela da pedágio, 10%, 20%. Exatamente. Só tava vira aquela bola de neve. Só tava ficando pior. E aí o que a empresária acaba fazendo, né? Começa a sonegar. Porque ele fala assim, não, bom, se eu sonegar, eu vou pagar menos imposto, né? Se eu pagar menos imposto, minha guia vai ficar menor, minhas guias ali de impostos vão ficar menor, automaticamente né, lá na Receita, na PGFN também vai ficar um pouco menor, então minha dívida vai ficar menor. Então eu via esse cenário, assim, né, na cabeça, essa nuvem negra na cabeça deles. Eu sempre ali falando, não pode, você tem que andar direito. Aquele dinheiro que você sonega não é seu lucro. Sempre demonstrei muito bem isso para ele, que aquele dinheiro que ele sonegava, né, não era lucro. Aquilo era um dinheiro que ele pegava simplesmente do governo e pegava para eles, né? Então eu falei assim, não, tem que ter um jeito, tem que ter alguma forma, ou a gente está precificando errado, né? E aí eu comecei a ver também, rever alguns métodos de custeio, né? Porque fundamentais, por quê? Porque geralmente as pessoas trabalham a consultoria com método de custeio por absorção. É aquele que eu pego todos os meus custos, minhas despesas, divido lá e vejo o quanto que ele contribui ali. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso rever isso, né? E essa parcela não tá cabendo, eu preciso fazer com que esse fluxo de caixa dele melhore. E aí a gente, como eu faço muitas projeções, faço também projeção de fluxo de caixa, que na verdade isso é quase um valuation que a gente faz, né? É um DFC, uma metodologia de planejamento. Então, quando eu projetava para o futuro, realmente aquela parcela de imposto, do parcelamento ali com juros, com multa, com pedágio, não cabia dentro do fluxo de caixa dele. Não cabia nem naquele momento,
que ele corria desesperadamente, e nem para o futuro, quando eu projetava para 5 anos. Então, por isso que eu falei, não, tem que ter um jeito. E aí eu comecei, né, a entender que esse jeito só a gente conseguia ver de fato, descobrir, ter essa clareza entendendo do tributário. Então, assim, não existe um tributarista de inteligência de negócios, né, se ele não souber de finanças. E não existe um financeiro se ele não for um tributarista de inteligência de negócios. E principalmente para quem lida com endividamento, né? Exatamente. E aí, até para a gente deixar o pessoal no mesmo nível de conhecimento, quando a gente lida com dívidas tributárias e que a gente precisa fazer essa redução das dívidas tributárias, é fundamental que a gente entenda o contexto da empresa, o que levou aquela empresa àquele momento de dívida, e aí sim a gente entenda o fluxo de caixa, porque, pessoal, olha só, fluxo de caixa é quanto que ela tem ali mês a mês disponível, né? Quanto que tem ali de dinheiro, mas disponível para ela poder fazer os pagamentos que ela precisa, tá? O tributário, a parte tributária é um dos pagamentos que ela precisa fazer, né? Então, isso é diferente de faturamento e diferente de lucro, são conceitos totalmente diferentes. Tá? Então, importante, faturamento é tudo que ela faz de venda e emite ali de nota fiscal. Mas isso não quer dizer que a própria emissão, as vendas e emissão de nota fiscal vai entrar imediatamente, vai estar disponível no caixa daquela empresa. E por que não quer dizer? Porque muitas vezes ela emitiu a nota e vai receber dali 30, 60, 90, 120 dias. Tá? Ou ela faturou, só que ela tem um endividamento anterior, que aquilo que vai entrar já vai ser consumido pelo endividamento anterior. Então, o fluxo de caixa é realmente quanto que ela tem ali disponível para poder arcar com todos os custos de despesas, sendo que o tributário é um deles. Né, Lu? Então, bancar com aquela operação, né? Então, e isso é fundamental, e que daí aí que entra a necessidade do conhecimento mesmo que mínimo da parte financeira, né, da parte que envolve lá os demonstrativos contábeis da empresa, que envolve balanço patrimonial, que envolve demonstrativo resultado do exercício, que envolve o DFC, que você falou, né, que é demonstrativo fluxo de caixa, que é justamente onde a gente vai ver como está o fluxo de caixa daquela empresa, para que a gente veja se ela consegue pagar os tributos. Né? Se ela tem ali dentro de um período de 5 anos, que é o normal dos parcelamentos, se ela consegue pagar aquele parcelamento e consegue continuar pagando o resto do que ela tem de custo e despesa, Exatamente. Né? E aí, dentro disso, eu descobri uma coisa. Porque eu falei assim, será que eu tô fazendo um método de custeio errado? O que eu fiz aqui, o fluxo de caixa? Eu já vi toda a operação, tá tudo certo. Aí que eu falo que é muito importante ser tributarista de inteligência de negócios. Por quê? O que eu descobri? NCM errado. Entendeu? Então, assim, pagando, por exemplo, uma pessoa que vende um sorvete dentro de uma rede de mercado, pagando tributo de comida, em vez de tributo de sorvete, né? Pagando alíquota de comida para bebida, sendo que a alíquota é mais baixa para bebida, entendeu? E aí você classificação fiscal errada. Exatamente, classificação fiscal errada. E aí a pessoa, às vezes, esses empresários, pela simplicidade, eles nem sabem o que é isso. E muitas vezes o contador, como ele é muito operacional, deixando bem claro aqui que eu não estou culpando o contador, mas como ele é muito operacional e não estratégico, que é aí que entra, né, o nosso trabalho, ele não tem tempo ali de estar conferindo, né? Isso, de falar para o cliente, ó, presta atenção, eu vi aqui que chegou mercadoria nova sua, você corrigiu o NCM, você colocou correto, eles nem sabem o que é NCM, né? Então, assim, aí você está pagando mais imposto por justamente fazer uma classificação errada, né, de mercadoria, e aí isso tá influenciando no seu fluxo de caixa. Total. Entendeu? Então, assim, e dá aquela sensação, eu acredito que você tenha, teus clientes tragam isso, porque os meus trazem. Letícia, eu tenho aquela sensação de que eu tô vendendo, mas não tô vendo a cor do dinheiro. Exatamente. Eu vendo, eu consigo vender, meu comercial trabalha e tal, mas cadê esse dinheiro todo que eu não vejo a cor desse dinheiro? Exatamente. Justamente porque tem algum ponto estratégico que está influenciando negativamente o fluxo de caixa dele. Como influencia a parte tributária. Eu, como economista,
né? Que a gente estuda muito isso, a parte tributária. Mas eu falava assim, eu tinha uma visão muito macro. Porque dentro da economia você olha o tributário como dentro de uma visão macro mesmo, é né? só na falácia, vamos dizer assim. E como eu pude ter uma visão micro, né? Como eu pude enxergar lá dentro. Eu sempre falo assim para os meus clientes, pensa num corpo. A gente faz autópsia, fala, a pessoa morreu, né, do acidente. Por exemplo, ela morreu porque ela teve um acidente, bateu lá na guia e bateu a cabeça e morreu. Só que quando você faz autópsia, você vê o que levou ela bater essa cabeça na guia. Porque ela caiu, né? Porque ela desmaiou, caiu e bateu a cabeça. Então, eu tive essa visão, eu pude entender que, por exemplo, ela teve um derrame, ela teve um infarto, sei lá, né? Ela já tinha algum problema anterior. Já tinha algum problema, então eu pude entender. E aí, eu melhorei o meu processo, né? O meu processo de investigação ali da operacional. Porque quando eu presto a consultoria, o que eu faço? Eu vou do começo ao fim com o meu cliente. Só que aí eu percebi que tinha uma falha, que é essa falha tributária, né, da precificação. Tá bom, o cliente precificava, eu fazia a precificação correta dele, só que antes disso, tinha ali a classificação tributária, que eu sempre falava para ele, vê com o seu computador. Eu sempre orientava, viu, vê com o seu computador, sua classificação tributária tá certa. Ah, tá bom, eu vou ver. Não via, ou esquecia, ou se via, deixava passar. E hoje eu posso falar para o meu cliente, não, eu entro lá e vejo, ó, tá errado. Você tem que arrumar isso dessa forma. E aí que entra, né, o planejamento tributário, entra toda essas 5 etapas aí do método que a doutora Letícia nos ensina, né? E é importante, depois a gente vai falar um pouquinho do método, mas olha só, uma coisa que você trouxe que é muito importante a gente ter em mente. Quando a gente traz o paciente adoentado, né, que é a empresa com dívida... Tá? Exatamente. A nossa analogia. No primeiro momento a gente vai fazer o quê? Vai tratar o sintoma ali, vai tratar o que tá... Né, o que levou àquela doença ali. Superficial. Exato. Só que aí, para que aquilo não aconteça de novo, para que a pessoa não volte a ter aquela doença, a gente tem que identificar a causa, né? Tem que identificar a causa, tem que tratar e fazer um trabalho para que realmente não aconteça de novo. E quando a gente traz isso para a questão das dívidas tributárias e da nossa metodologia mesmo, que eu uso, que você usa, enfim, que quem é tributarista e inteligência de negócios usa, porque entende essa metodologia, é justamente você vai olhar realmente o que está causando a dor, o que está ali, né, tá complicando a situação, mas você não vai parar por ali. Você vai ver o que vai fazer a empresa não ter mais aquela dor. E isso é muito comum. Como você trouxe aí, uma das causas da dor, o que está levando a dor, é uma classificação fiscal equivocada. Vai adiantar você colocar o curativo, sanar aquela dívida, se ela vai continuar acontecendo e vai continuar impactando o fluxo de caixa, a empresa vai continuar tendo novas dívidas? Não adianta. Né? A gente tem que entender o momento, o que levou aquela dívida. Né? O que levou a empresa estar com aquele aperto de fluxo de caixa. Exatamente. Então, por isso que é importante o que você falou, né? É a gente ter a visão micro de todo o impacto tributário da empresa. Isso. Porque, às vezes, o que está levando é uma precificação errada, né? Que você trouxe, uma precificação errada. O que está levando é o regime tributário que ela está. Isso. Ela está num regime inadequado. Hoje eu consigo ter essa visão bem micro sobre regime. Né? Eu achava assim que era uma coisa, competência só do contador. E não é, né? Então, assim, eu falo assim que eu voltei a ver. Essa é a realidade. Eu achava que eu estava vendo, mas eu não estava vendo. Você né? estava vendo meio míope, porque você estava vendo uma parte, mas não estava vendo a outra. Então, agora eu falo assim, depois que eu entrei nesse mundo tributário, assim, de verdade, é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Eu sempre tive certeza que eu queria ser economista, que eu queria ajudar os empresários, que eu queria ajudar as pessoas. Mas, assim, o tributário, você não tem ideia do que ele fez, assim, na minha consultoria. Né? Como eu tô ajudando os empresários. E é muito bom, a sensação é ótima, gente. Dinheiro é ótimo, mas a sensação de você poder ajudar alguém, de saber que você tá no caminho certo, é maravilhoso. Eu acho que por isso que a gente fala, né? Que o nosso propósito é promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso. Porque no final das contas é isso que a gente tá fazendo. Exatamente. A gente não tá só tapando sol com a peneira, né? A gente tá tentando realmente ajudar o empresário a entender
que se ele continuar naquele caminho, o negócio dele não vai prosperar. Não é só vir e fazer um trabalho, né? Não é só vir deixar as planilhas assim que você faz, ali negociar o passivo e ir embora. Não. A gente tem todo... realmente... Volto a repetir, a gente é um tributarista de inteligência de negócios. A gente não vai lá e negocia a dívida, entrega uma planilha, você tem que fazer assim e vai embora. Não. A gente mostra todo o contexto para o cliente. Desde ali da concepção até o final, até o crescimento, todo o acompanhamento, que nem um filho. É um filho pra gente, essa é a realidade. Né? Os empresários é como se fosse um filho pra gente, que a gente ali quer ver ele crescer, quer ver ele prosperar, porque, é que eu falei, depois, o espírito, né, essa questão, assim, de agradecimento deles é tão grande, que isso eles vão indicando para outras pessoas e eles não querem que a gente saia mais do lado deles. Essa é a sensação que eu tenho. Então, assim, eu não tô gerando dinheiro, eu tô gerando valor. Exato. Eu tô gerando valor pro futuro, né, pro meu nome, pra minha empresa e gerando para eles entenderem que o tributário não é esse bicho de 7 cabeças, porque todo mundo quando fala do tributário, governo, não tem que pagar tributo, custa não. Roubo, né? Roubo. Não é, eles estão enxergando, a gente está conseguindo mostrar para eles de uma forma lícita, de uma forma correta, que é possível sim andar corretamente, é possível sim pagar imposto e a sua empresa prosperar, é possível. Né? E aí eu tenho, quando eu falo para os empresários que é possível a gente reduzir as dívidas tributárias de 30% e em alguns casos até 100%, né, dessa dívida, eles não acreditam, né? Isso, exatamente, eles não acreditam. Eles não acreditam, porque justamente não tem o conhecimento, obviamente, porque a gente estudou para isso, né? A gente estudou a nossa especialidade. Mas é muito legal ver que depois que a gente faz o trabalho, fala, tá aqui, ó. O mínimo, do mínimo, né? Do mínimo de 30 para cima a gente conseguiu. Não, e é legal que eles falam assim, mas como que você vai fazer isso? Falei, viu, é tudo legal. Com nota fiscal, com boleto, com cartão, tudo certinho. Não é nada fora da lei, a gente faz tudo dentro da lei. Mas não acredito, isso é golpe. Não é golpe, é verdade, existe um outro mundo, eu não conhecia também. É dentro da lei sem o risco, porque exatamente. Às vezes eu vejo eu vi hoje até, vendo um anúncio de alguma consultoria falando, se você é empresa do lucro presumido ou do lucro real e... como que era? A empresa de lucro presumido, lucro real e paga pelo menos 100 mil de tributo por mês, saiba que você pode reduzir 20% da sua guia. E o que eles fazem reduzir 20% da sua guia? Né? E falava assim ainda, não estou falando de recuperação tributária nem de revisão fiscal, é uma metodologia utilizada pelas grandes empresas que poucas pessoas conhecem. Eu já sei o que é, porque eu já vi, a gente tá aqui na área, sabe o que eles estão fazendo? Que daí falam que é lícito, né? Eles estão falando, olha, eu vou te vender um papel chamado direito creditório, que eu vou comprar de um terceiro que tem crédito tributário, você compra, é um direito creditório e eu apresento lá para compensar e reduzo 20%. Gente, direito creditório é crédito de terceiro. Não, mas eu passei o crédito do terceiro virou da empresa. Não, a legislação não aceita. Uhum. Vai funcionar? Porque eu vi essa notícia e um cliente meu que eu atendi semana passada veio com a mesma história. Falaram que dá para reduzir 20%. Eu falei, vai reduzir? Vai, porque o sistema vai aceitar. Mas daqui a pouco vai virar multa, vai virar glosa. Então, essa é a diferença do que realmente é lícito, o que pode, o que está ali na legislação. Né? Agora, pagar tributo com direito creditório, com crédito terceiro, a legislação veda, não é lícito. Pode até dar certo no primeiro momento, mas depois é voltar. A conta volta com multa, juros. Absurdo. Aí o negócio fica pior do que já estava. Fica pior. Isso que eu falei pro cliente. Se você quer seguir esse caminho para resolver agora a situação, tá contigo. Mas saiba que é um caminho que vai ter uma volta ruim. Se estiver disposto, depois eu discutir, vou passar anos discutindo lá no judiciário até que eu perca, de fato, que vai perder, né? Vai perder. E aí, só que lá, depois, na hora que você perder, você passou 15, 20 anos com uma multa que vai virar quanto? 10 vezes mais do que é hoje, né? Se estiver disposto a isso, para tapar o sol com a peneira agora, é uma situação. E não pode esquecer também, né? Uma coisa que a Bianca fala, né? Atrás de um CNPJ tem um CPF. E depois suas noites de insônia, né? Ali que vem outras coisas também, né? Comportamentais, porque a gente sente,
poxa, que é o que eu mais percebo ali dos meus clientes, né? A primeira dor deles ali, eu fiz tudo errado. É como se, o que eu fiz de errado? A culpa é minha, sempre a culpa é minha, né? E a culpa, como é que fica depois, né? Porque eles ficam com esse sentimento de culpa porque tentaram alguma coisa achando que era lícita e não era, né? E aí por isso que a gente tem que entender, o trabalho de gestão do passivo de redução de dívida, ele é um trabalho que ele está previsto na lei, né? E aí entra a questão, por que entender o fluxo de caixa e ter metodologias de análise de fluxo de caixa é fundamental para a redução tributária, para a otimização. Por quê? Quando a gente fala de redução, a gente tem, né, os caminhos que a gente já conhece. Negociação com a Receita, que hoje está com pouquíssimas formas de negociação, mas principalmente com a Procuradoria, quando a gente fala de dívidas tributárias federais, e no caso de estados e municípios, daí varia muito, né? Depende. Mas eu pegar do federal, que é o geral que a gente está mais acostumado. Então, a nossa negociação é com a Procuradoria. Só que para a Procuradoria falar assim, olha, esse contribuinte, ele tem 10 milhões de dívida, para eu poder reduzir esses 10 milhões e dar desconto para ele, eu preciso de uma prova que ele não consegue pagar isso em 5 anos. Exatamente. E aí que entra o seu trabalho. Exatamente. Então, assim, a gente estava comentando, né, lá fora, sobre essa questão, por exemplo, da Capag, né? A Capag, por exemplo, ela depende totalmente do fluxo de caixa, porque não adianta eu falar assim que, eu não tenho esse imóvel que está aqui na Capag, eu não faturei isso que está aqui na Capag. Tudo isso, mesmo que baixe, o que vai interferir exatamente é seu fluxo de caixa. Ele quer saber, peraí, o que você está fazendo, né? Por exemplo, no fluxo de caixa aí, indireto, entra aí o seu lucro, né? Então, ele não consegue ver exatamente o que você está fazendo com esse dinheiro, né? Vê superficialmente. Já no fluxo de caixa direto, o que acontece? Começa ali com o seu resultado e não com o lucro. Então, ele vê, poxa, vamos ver. Ela está queimando o patrimônio, o que ela está fazendo com esse patrimônio dela? Ela está escondendo esse patrimônio? Né? Então, ali no fluxo de caixa, a PGFN consegue entender que realmente você está estrangulado ali, você não consegue pagar, né? Que você está vindo com resultados ruins, né? Que não está sobrando dinheiro ali, né? Toda a sua operação, toda a sua venda ali, toda a operação do seu negócio não está sobrando dinheiro ali para o seu fluxo de caixa. Você não está conseguindo arcar ali male com seus fornecedores, né? Com seus credores ali, que seriam seus fornecedores, seus funcionários, quem dirá com os impostos? Com os tributos. Sempre em último lugar, né? Na ordem de preferência. Exatamente. Então, ele ali meio que se vê obrigado ali, a PGFN, a baixar ali a sua dívida, né? Dar o desconto permitido por lei, porque ele entende que não adianta um cliente dever 10 milhões e eu obrigar ele a pagar 10 milhões. Porque ele não vai pagar. Ele não vai conseguir pagar. Você nunca vai receber esse dinheiro. Exatamente. Assim. E aí, o que eu faço, por exemplo, quando eu faço uma Capag? Eu não fico muito preocupada ali com aqueles valores que mudam ali, né? De faturamento, se ele tem bem ou não. A minha preocupação é demonstrar ali, eu projeto para um fluxo de caixa de planejamento, que a gente fala, que é uma déficit de planejamento, que isso na verdade, é um valuation que a gente fala, né? Que para mim é a melhor metodologia que existe hoje para avaliar a empresa. Eu projeto ali para daqui 5 anos. Olha, a empresa para daqui 5 anos, ela não consegue pagar esse valor que você está propondo, com esse valor de dívida, tá? Ela consegue pagar com esse valor aqui que eu estou propondo, que eu imagino... Que é com desconto. Com um desconto que a lei me permite. Tá vendo, ó? Hoje ela não consegue pagar isso, e se eu projetar todas as contas delas, o que eu projeto? Eu projeto o custo, a despesa, projeto tudo, toda a operação dela, né? Projeto o fluxo de caixa. Olha aqui, se você colocar aí uma parcela, um exemplo, né? Vocês estão pedindo uma parcela de 100 mil. Se eu colocar uma parcela de 30, ela consegue arcar com isso. Olha, PGF, você tá vendo que daqui 5 anos, eu projetando esse fluxo de caixa para daqui 5 anos, faço para 10, para 12, ela consegue pagar? Porque aqui ela tá cuidando dos seus custos, está diminuindo aí seus custos, está diminuindo suas despesas, né? Ela fez toda uma reestruturação, a gente fez toda uma revisão na parte operacional dela. Você entende que ela consegue pagar? Só que para ela pagar, né? Eu projetando todos esses custos, essas despesas, essas receitas, tem que ser essa parcela. É possível?
que seja essa parcela dentro do desconto que a lei permite? E aí que vem, né? É provando, que nem a doutora Letícia falou, né? Provando ali através do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é muito importante. Então, assim, hoje, o que eu uso? Né? O que a PGFN pedia, né? O DFC pelo método indireto. Hoje ela pede pelo método direto, justamente para saber ali o que é patrimônio e o que é resultado ali, o que é caixa mesmo. Que você começa o mês ali com caixa, o período ali, ou trimestre, com caixa. E aí, eu coloco esse a mais, esse DFC, né, de planejamento, que é com valuation, para mostrar para ela, olha ali, ó, lá na frente. Mesmo que eu feche com esse valor que você está propondo aí, que hoje ela até consegue pagar esses 30, daqui 5 anos ela não consegue pagar, desculpa, hoje ela conseguiria pagar esse 100 de parcela, daqui 5 anos ela vai quebrar com você, ela não vai conseguir pagar. Sim, porque toda parcela é corrigida pela Selic ainda, exatamente. Né? Você tem que projetar a Selic futura. Exatamente. Então eu faço assim, ele vê o presente, ok, o presente pode estar bonito, que ele tá vendo ali, não deve ser, mas o futuro, olha ali o futuro não tá tão legal assim, ele não vai conseguir arcar com essa parcela e ele vai quebrar com você. E aí você vai ter um problema de novo, tanto eu como vocês aí, né? E é legal para quem não sabe, gente, quando a gente fala de CAPAG, CAPAG quer dizer capacidade de pagamento. Então, assim, toda negociação que a gente vai fazer junto com a Procuradoria e também muitas vezes com a Receita Federal, ela leva em consideração a capacidade de pagamento dos tributos que aquele contribuinte tem no prazo de 60 meses. E aí, se ela entende que ele tem uma capacidade de pagamento do valor total da dívida em 60 meses, ela não dá desconto. Então, ela classifica o contribuinte conforme a capacidade de pagamento. Então, nós temos 4 formas de classificar. A, B, C ou D. A ou B não dá direito a desconto nenhum. Então, se a Procuradoria olhou lá aquele contribuinte e falou, não, ele tem capacidade de pagamento dos seus tributos, os números aqui que eu tenho, que são limitados, e daí por isso que é importante depois a gente fazer o trabalho de revisar essa capacidade de pagamento, os números que eu tenho aqui me mostram que é uma empresa saudável. Só que a Procuradoria não está olhando endividamento bancário, não está olhando o volume de folha de pagamento, não está olhando o fluxo de caixa dessa empresa, ela não está olhando nada disso. Ela só está olhando faturamento e um pouquinho de despesa lá que ela considera para fazer o cálculo. Então, a visão da Procuradoria é muito limitada em relação à realidade da capacidade de pagamento do cliente. Então, qual que é o nosso trabalho? E aí que é muito importante esse conhecimento das finanças empresariais, junto com o conhecimento da tributação, para poder fazer um trabalho completo. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é demonstrar, e existe um mecanismo legal que chama revisão de capacidade de pagamento, que aquela capacidade de pagamento que foi classificada pela Procuradoria está incorreta. Que, na verdade, a empresa ela tem outra capacidade de pagamento inferior. Então, ela não consegue pagar os seus tributos, a não ser que ela tenha direito a desconto. Exatamente. E o fluxo de caixa, por isso que o fluxo de caixa é importante. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é uma rede de restaurante, eles lá, por exemplo, o patrimônio deles e faturamento dá cerca ali de 5 milhões, né? Então, assim, a capacidade de pagamento deles hoje está A, né? Estava A. Aí eu falei assim, como que eu vou desclassificar essa empresa? Pelo demonstrativo de fluxo de caixa. O que eu fiz? Pelo demonstrativo de fluxo de caixa, eu mostrei que todo aquele patrimônio que ela tem, o imobilizado dela lá, o imóvel dela, que é em torno de 3 milhões, ele não tem liquidez. Ele está pagando isso. E onde está isso? Está lá no fluxo de caixa. Ele está pagando aquele imóvel que ele usa para operação, certo? Que está lá registrado no patrimônio, que a Procuradoria só está vendo o número do patrimônio, mas então, não que ele está pagando. Na fórmula lá, isso está pesando 0,8. É um peso muito grande. Então, por isso que ele ficou classificado no A. Mas, quando eu abro para a Procuradoria, eu faço a revisão de CAPAG e coloco lá, olha, coloca o fluxo de caixa, o monstro, tá vendo? Olha aqui, esse patrimônio aqui, ele está totalmente endividado, ele não tem liquidez. Então, esse patrimônio, na verdade, hoje, o que ele já pagou desse patrimônio? 200 mil, né? Então, o restante ali, esses 2 milhões e 800, está projetado, porque a gente tem um planejamento, do fluxo de caixa para os próximos 10 anos, que está comendo ali esse dinheiro. Então, o que eu pago? Eu pago o tributo ou eu pago esse imóvel que está gerando ali em torno de 50 empregos,
né? Tá sustentando 50 famílias. Então, quando eu demonstro isso no fluxo de caixa, né? Eu coloco lá, olha, tá aqui, isso é de custo, isso é despesa, isso aqui é porque tá pagando imobilizado. Ele fala, então na verdade você não tem esse patrimônio de 3 milhões, porque ele não tá líquido, você tem sim, né? Ali que o cartório avisou ali para a Receita Federal, mas ele não tá líquido, então realmente você não consegue pagar essa parcela que eu tô te propondo para você, então eu vou te dar o desconto, né? Então, é muito importante o fluxo de caixa, é extremamente importante. Eu falo que o fluxo de caixa, o primeiro fluxo de caixa, começa ali na dona de casa, né? Quando o marido fala assim, né? Quando ele é o único provedor da casa, né? E ele fala assim para a esposa, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho R$500 aqui, certo? Esse R$500 tem que dar para fazer a compra do mês e... tem que dar, nós temos 2 crianças, tem que dar para os 30 dias. Ali, começa ali o fluxo de caixa, ali, eu tô falando... O planejamento dela para os 30 dias para caber, né? Para caber. Aí ela fala, como que eu vou fazer para gastar 500... Hoje você não gasta R$500 no mercado no mês, mas como que eu vou... É assim a vida do brasileiro, né? Como que eu vou fazer para gastar, para que dê ali... esse dinheiro para suprir a necessidade da nossa família, né? Aí ela vai começar com a estratégia, mas peraí, mas dia 20... ele recebe um vale. Então, ele também dá mais um pouquinho. Então, eu vou fazer isso agora. Então, ela faz todo um planejamento ali, um fluxo de caixa, na caneta mesmo, no papel, na mão, para que esse dinheiro dê, né? Porque ela já sabe quanto que vai entrar e ela também tem que saber o quanto vai sair. E não pode sair mais do que entra, certo? Existe sim. Começa a sair mais do que entra, acontece o quê? Dívida. Dívida, exatamente. Então, assim, eu falo sempre isso para as pessoas. Olha para você, como é que é na sua casa? Eu sempre faço para os empresários, né? Pro diretor, pro presidente. Como é que é na sua casa? Como que você organiza as suas contas? Você ganha tanto, você gasta mais do que você ganha? Não, não pode, senão eu fico devendo cheque especial. Então, e quanto que é o cheque especial? É muito alto, né? Então, imagine que dever também pro governo é um cheque especial muito alto. E o cheque especial deles é Selic. Selic é altíssima, né? Eu falei, então a gente não pode dever nesse cheque especial. Então é muito importante ter aí esse fluxo de caixa totalmente aí bem estruturado, bem organizado e projetar ele também para frente. Para você ter essa previsibilidade de saber, opa, peraí, eu preciso fazer um investimento na minha empresa? Tá, hoje eu consigo pagar. Daqui até o mês de junho eu consigo pagar, mas e depois? E depois? Será que eu consigo pagar? Vamos projetar esse fluxo de caixa aí, junto com a projeção de custo, de despesa, de tudo, para saber se isso acompanha, toda essa operação acompanha esse fluxo de caixa aí para ver se dá certo. Porque tem que bater a conta. Se não bater, é porque alguma coisa a gente fez de errado. Não fez planejamento, né? Exato. E aí, trazendo o que eu acho bem importante quando a gente fala de laudo, né? Quando a gente monta esses laudos de capacidade de pagamento, que você mostra o fluxo de caixa real da empresa, eu acho que ele não serve só para levar para a procuradoria e conseguir um desconto. Exatamente. Ele é um raio-x da empresa. Exatamente. Porque a gente não tá maquiando o número, a gente tá fazendo coisa... Não, a gente tá trazendo a realidade daquela empresa. Exato. Porque ela tem um histórico de dívida. Então, você colocar o cliente face a face com a realidade... vai mostrar para ele, olha, a gente tem que mexer em alguma coisa aqui, porque com esse fluxo de caixa que você tá aqui, ok, a gente vai obter o desconto para que você negocie e consiga pagar essa dívida, mas você tem que olhar para não continuar essa bola de neve. Então, olha aqui. Então, acho que isso é fundamental. Até tem um cliente aqui, depois que a gente apresentou o laudo de capacidade de pagamento, antes da gente entrar, né, para validar, falou, meu Deus, isso aqui é até bom para eu entender como que tá a minha empresa. Sim, o brasileiro, ele tem essa mania, né? Isso é cultural nosso. Como eu sou economista, a gente estuda muito história. Então, muito desses comportamentos da empresa, eu sempre falo isso pra eles. Você sabe por que vocês são assim? Porque nós fomos explorados. Nós, né, vieram aqui e exploraram o Brasil. Tiraram, levaram tudo pra fora. Então, a gente tem esse comportamento de viver como se fosse o último dia da nossa vida. Então, o que a gente tem lá no caixa, a gente sai gastando. Só que aí chega a segunda-feira, e aí entra o desespero, e aí vem a dívida, e aí o que você faz? Você vai ficar pagando para remediar, né? Desculpa, vai ficar pagando para resolver?
né? Então, assim, por que não fazer todo esse acompanhamento? Gente, é uma coisa muito simples, um fluxo de caixa. É muito simples. E quando você mostra, projeta esse fluxo para o futuro, você consegue ter essa visão. Opa, peraí, não é hora de fazer esse investimento, não é hora de gastar aqui, ou eu vou gastar aqui, ok, mas eu não vou, eu vou fazer com cautela, porque lá na frente isso pode estourar na minha empresa. E se eu tiver um problema, sai muito caro pagar uma consultoria, sai muito caro pagar um advogado, sai muito caro pagar especialistas para resolver esse problema, né? Então tudo tá ali no fluxo de caixa mesmo, né? Como a doutora disse. E assim, outra coisa que eu queria trazer em relação a demonstrativo fluxo de caixa, a gente aqui tá falando de demonstrar a realidade da empresa para uma negociação junto à procuradoria, né? Para que a gente consiga negociar com desconto ou o pagamento daquelas dívidas. Só que o que a gente vê também na prática é que, como o demonstrativo fluxo de caixa em si é um documento obrigatório, né, das empresas, a legislação exige esse documento, muitas vezes esse demonstrativo, ele não é o que vem da empresa, ele não reflete a realidade. Por quê? Porque muitas vezes ele precisa refletir uma realidade que seja boa para a empresa conseguir mais dívida, né? Ela conseguir um financiamento bancário, por exemplo. Exatamente. Então, ele tem que apresentar valores que vão impactar de forma positiva uma análise de um banco, por exemplo, instituição financeira, que vai conceder mais crédito para aquela empresa. Exatamente. Que, na verdade, ela já está num ciclo de endividamento, ela precisa de mais dívida. Então, por isso que é muito importante até a gente trazer dentro da nossa análise números reais mesmo, né? Confrontar. Exatamente. E aí, você gerar, por exemplo, pegar muito capital de giro, tem um problema, que é o problema que aí quando chega para você, né, doutora Letícia, quando chega aí o cliente totalmente endividado, quando você pega muito capital de giro, tem um problema muito sério aí, porque você tem alguma coisa errada ali em todo o seu processo. Gerou muita dívida, você alavanca muito a empresa. Alavancou muito a empresa, o grau de falência é enorme. E aí você vê, mas por que essa empresa alavancou? Justamente porque ela não fez um simples acompanhamento de fluxo de caixa real, como a doutora falou, no qual, se ela pegasse aquele valor, ela saberia que em algum momento ela não ia conseguir pagar isso, né? Ela simplesmente olhou ali para agora. Ela não olhou para daqui 30 dias, para 60, para 90, para 120 dias, né? Então, ela simplesmente... Porque o problema dela, por que ela tá precisando de crédito para fluxo de caixa? Porque às vezes ela vende bem, só que ela recebe muito depois. Então, ela acaba adiantando, trazendo o endividamento anterior, porque daqui eu vou receber. Vou receber daqui tanto tempo. Então, o problema tá o quê? O problema tá na situação de que ela fatura para receber com prazo, né? Ela tem lá a conta dela de fornecedor lá, que os fornecedores têm a receber. A conta de crédito dos fornecedores dela lá dentro do balanço está gigantesca. Exatamente. Né? Tá uma conta enorme lá. E que impactando totalmente o fluxo, ela tem que contrair mais dívida, porque ela precisa do fluxo de caixa ali. E como que a gente resolve isso? Analisando a essência. Por que ela tá? Então, ok, só que você tá recebendo, você tá emitindo uma fatura para receber com 30, com 60. Os teus tributos, você tá recolhendo em que momento? Exatamente, né? Isso é muito importante. E aí você tem que alinhar isso com o seu contador, né? Porque o contador, para ele é mais prático, vendeu ali, fechou ali e acabou. É muito mais fácil dele fechar a conta, né? O que eu vendo... o que eu emito de nota, eu já tributo. Já tributo. Só que não funciona dessa forma. Tem que ser mais prático pro cliente, né? Porque aí você paga um tributo antecipado de uma coisa que você nem recebeu. E muitas vezes você tem até empresas que você acaba nem recebendo. Não, você viu um calote e pagou um tributo exato, de uma coisa. Então tem N situações. Vamos pensar. Situação de inadimplência. Que acontece. Vamos pensar aqui, ó. A empresa, ela tá prestando serviço, tá emitindo nota pro mesmo cliente, né? Tá emitindo nota pro mesmo cliente. O cliente paga com 120 dias. Ela vai ter emitido 4 notas até receber da primeira. Exato. 4 incidências tributárias até receber o primeiro pagamento da primeira nota que ela emitiu. Exatamente. Então, você imagina o bolo de endividamento tributário. Ela tá pagando para trabalhar. Eu falo exatamente isso que eu falo na consultoria. Você tá pagando para trabalhar. Às vezes eu tenho que dar esse choque de realidade também para alguns empresários. Exatamente. Eu lembro que a doutora no Mundo FTF falou uma coisa assim que me marcou muito, sabe? Eu falo que as coisas simples que me marcaram. Que você falou assim que você estava com um cliente e ali em 1 hora você deu uma consultoria para ele
né, financeira, não foi tributária, num pedaço de papel. Eu falei papel de pão, né? Eu falei Papel de pão. Conta simples. E você fez ali, ensinou pra ele o que era um fluxo de caixa ali, né? O que ele tem que saber ali, como que funciona a operação dele, o que é custo, o que é despesa, que com isso ele ia conseguir, né, ter um bom fluxo de caixa, né? Você ensinou toda a operação dele pra chegar no fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples. E eu falo assim, gente, a gente erra no simples. Todo mundo erra, não é nas contas grandes. É no simples que a gente erra. No simples. No básico que a gente tem que fazer. Pra saber se fecha a conta, se teu negócio tá indo bem, é uma conta simples. Pega as grandes contas, né? Vamos pegar tuas grandes contas. Então, tudo bem, você tem a conta quando você tá lá recebendo o teu cliente, então você tem a receita lá mensal que você tá recebendo o cliente. Agora vamos pegar as grandes contas de endividamento. Então, você tem teus funcionários, né? Basicamente, Exatamente. que é o que cobre ali uma boa parte. Sim, isso operacional, né? Uhum. Você tem os tributos que incidem sobre essa tua folha de funcionário e você tem os tributos que incidem sobre a sua receita. Exatamente. E se você tiver alguma dívida tributária, alguma dívida bancária, alguma outra grande conta ali, coloca. Soma isso e compara com a tua receita mensal. É simples. Exatamente. É simples. Soma essas grandes contas. Nesse cliente foi exatamente o que eu fiz. As grandes contas estavam maior do que a receita mensal. Não fecha. Meu professor, ele... Não fecha. Um professor meu falava assim pra gente na faculdade, gente, tudo é uma conta de mais e de menos. Fluxo de caixa é uma conta de mais e de menos. É isso. E no final, você faz um risco e tem um resultado. Esse resultado não pode estar negativo. Exato. Ele pode estar zero, mas ele não pode estar negativo. Tá zero, você não tá tendo lucro. Agora, se tá negativo, você tá tendo prejuízo. Exatamente. Né? Então, o negócio é um negócio que tá tendo prejuízo. Isso vai mês a mês acontecendo a mesma coisa, o prejuízo aumenta. Exatamente. Quando eu pego os clientes ali de consultoria, os pequenos, né, que assim não sabe fazer um fluxo de caixa, eu falo pra ele, quando você começou, como que você marcava as coisas? Marcava no caderninho. Tá, hoje, dá pra gente fazer no computador, no seu sistema? Eu não sei mexer no sistema. Tá bom. Falei, então vamos voltar a fazer no caderninho? Mas no caderninho? No caderninho. Depois você tem a sua funcionária aí, ou eu mesmo, a gente lança isso pra você ver isso ali numa planilha, né? Numa dashboard. Então vamos fazer ali no caderninho. Então você vai colocar todo dia lá o que entrou e o que saiu. O que entrou e o que saiu. E depois a gente pode classificar essas contas. O que é fornecedor, o que é funcionário, o que é despesa, o que é reinvestimento. Depois, com o tempo, eu vou mostrando, eu vou fazendo com que ele veja ali que tudo parte daquele caderninho. Aquele caderninho, hoje ficou mais bonito, computadorizado, mas é aquela conta de entrada, aquela conta de saída, aquela conta, é uma conta de mais e uma conta de menos, gente. Né? Que você começa ali no simples, no caderninho, você só leva para o mundo digital, mas é a mesma coisa. Nada muda. Exato. E olha só que interessante, quando você tem essa visão e, por exemplo, você chegou ali, poxa, tá ficando negativa. E se você percebe que você tá no Simples Nacional, olha o problema. Você tá no Simples Nacional acumulando prejuízo mês a mês. Então, você já é um indicativo que tem que fazer conta aí pra ver se você não tá pagando tributo a mais. Você tá no prejuízo e tá no lucro presumido. Outro indicativo para fazer conta. É indicativo, não é que pode ser que ainda assim seja o melhor regime? Pode. Mas é um sinal vermelho, vamos dizer, um alertinha ali, ó. Isso é uma visão, eu falo, econômica. Você tem uma visão, né, futurista. Você tá se precavendo, né? Tá sendo um tributarista de inteligência de negócios. Né? Mas até para empresário, para ficar fácil para ele poder mensurar os sinais de alerta dentro do negócio dele. Pô, mês a mês eu tô fechando no prejuízo, e eu tô no Simples Nacional, tô no lucro presumido, que são regimes que não estão vendo a minha lucratividade efetivamente, estão tributando minha receita. Eles tributam a receita. Então, se eu tô no prejuízo, eu não tô tributando meu lucro, tô tributando a receita. E a receita independe se tá tendo lucro ou prejuízo. Exatamente. Então, e geralmente é muito acima ali o tributo do seu lucro, né? De verdade. Então é um sinal de alerta. Então, assim, quer dizer que você efetivamente está no regime errado? Não, porque não é só isso que vai dizer se o regime está certo ou não. Você tem que ver outras coisas. Mas é um indicativo. Fala, poxa, se eu senta, vai procurar um especialista. Pelo menos senta para validar se realmente aquele tá. Porque aquilo ali é o sinal de que vai começar a coisa ficar preta. Você vai começar a não conseguir pagar teus tributos, a não conseguir pagar teus custos e despesas de uma forma geral. O básico, né?
O básico ali. Sabe uma coisa que eu faço muito quando eu começo as consultorias, né? E até agora, fechando os contratos ali do tributário, é uma das primeiras coisas que eu faço para eles. Eu proponho, ofereço, ó, vamos ver como que tá seu fluxo de caixa. Como que eu faço? Eu pego o valor ali, eu faço uma média, uma mediana, né? E uma moda, né? Que são aí cálculos estatísticos. E aí eu vejo ali para o cliente. Eu tenho que ver o passado dele. Então, eu vejo tudo que ele pagou e tudo que ele teve de receita, né? Tudo que ele teve de receita, e vou falar assim, de modo mais simples para as pessoas entenderem. Então, tudo que entrou no caixa dele e tudo que ele pagou. E aí eu faço aí, eu não costumo usar média, porque às vezes a média dá muita discrepância quando o número é 2, por exemplo, o número é 10. Então, é aquele negócio, né, na sala. 5 pessoas tiraram 10 e 5 pessoas tiraram 0. Então, eu uso sempre também mediana. E aí, o que eu descubro? Eu faço essa fórmula, todos esses cálculos, e aí eu chego à conclusão. Quanto que você precisa ter no seu caixa por dia para pagar suas contas? Quanto que você precisa ter por semana no seu caixa para pagar suas contas? Quanto que você precisa ter quinzenalmente? Quanto que você precisa ter no mês? E aí, eu mostro isso pro cliente, eu desenho mesmo para ele. Falo para ele, ó, vamos colocar um papelzinho aqui, uma folha de sulfite mesmo, eu começo com uma coisa simples mesmo, ali, pegar na mão. E aí eu falo para ele, olha, eu descobri, olhando o seu passado e projetando o seu futuro, que você precisa, por exemplo, de 120 mil por semana para pagar suas contas. Você sabia disso? Ah, não, mas... Não é tudo isso. Eu olhei todo o seu histórico de um ano, aí eu fiz o levantamento, fiz uma média, uma mediana, e eu descobri que você precisa de 120 mil por dia, por semana para pagar suas contas. E também eu descobri que você vende, em média, 122 mil por semana. E na semana muito ruim, você vende 100. O que vai acontecer? Vai acontecer uma defasagem. Vai faltar 22 mil no seu caixa naquela semana ruim, que eu faço ali o pior cenário e o melhor cenário. Então vai faltar 22. Por isso que você fala, eu vendo e não tá sobrando. Não é que não tá sobrando, é porque você não tá vendo, você não tá fazendo aí esse acompanhamento do seu fluxo de caixa, você não sabe quanto que você gasta, quanto que você precisa de receita por semana para pagar suas contas. E aí eu faço também, agora vamos ver por dia e por hora. E aí o cara fala assim, meu Deus, eu preciso vender tanto para poder cobrir, para poder pagar minhas contas nesse dia. Aí ele começa a desesperar. Aí ele começa a ir pro marketing, começa a... daí dá o choque de realidade que faz ele se movimentar para a parte de marketing comercial, Exatamente. Que é fundamental. E isso eu sempre falo também, porque como a gente também tem um pouco dessa visão, a gente tem essa visão do empresarial, quando eu sento com o meu cliente ok, a tua dívida tá assim, mas como que tá a tua empresa e o que você vai fazer daqui pra frente? Eu sempre falo, como que tá o teu marketing comercial? Como que é o teu processo de prospecção? Porque o que eu vejo e que impacta diretamente nas finanças? O que eu vejo muitos empresários? Eu tenho grandes clientes. 3, 1. Eu tenho cliente na minha carteira que o faturamento dele vem de uma empresa. Que ele tem 3 contratos com aquela empresa. Pode. Ele tem Se ele for embora, 2 grandes contratos. Então, eles têm faturamentos mensais altos, porque são contratos altos. Contratos de 200, de 300 mil, ok. Então, você faz lá 500.000 no mês, 1 milhão e tal. Só que dependendo de pouquíssimos clientes. Se o cliente atrasa pagamento, se torna inadimplente, ou se ele perde aquele contrato... Nossa, falha a empresa. Fecha a empresa. E aí, eu pergunto, como que tá teu marketing comercial? Muitas vezes eles nem têm. Nem tem, simplesmente assim, não, é relacionamento, é networking. Sim, só que relacionamento networking funcionou para 3 clientes. Só que com 3 clientes a tua empresa está num risco gigantesco. Foi exatamente nesse ponto também que eu falo que você me pegou, me pescou, né? Porque quando ali no mundo FTF eu falei pra ti, né? Falou assim, todo mundo precisa de clientes, a gente precisa fazer essa prospecção, esse marketing, né? Aí eu falei, não, mas eu já tenho meus clientes, que é indicação, network. Eu falei assim, não, tá bom, você tem tudo bem, mas vai ter sempre? E aí? Tem outros clientes que precisam conhecer o seu trabalho, né? Que não conhecem o seu trabalho. E aí eu falei assim, é verdade. Então eu tô limitada só aqueles clientes que eu tenho. E se ele for embora, o que vai ser de mim?
E aí, eu vou ter que começar. Até você começar do zero, depois que você perdeu tudo, é muito difícil. Aí, nesse caminho, muita gente desiste. Aí ele vem a frustração, porque eu não sou um bom, né, um bom consultor, não trabalho direito, o que eu fiz de errado? Aí vem a culpa. E não é a culpa, foi um erro, uma não falha. Foi o erro da técnica, foi o erro da estratégia. Exatamente. Né? E aí, de novo, eu volto a falar, o diferencial do tributarista de inteligência de negócios é isso, é estratégia. É estratégia. E a gente está todo o tempo ali desenvolvendo estratégias, né? A doutora está ensinando estratégias para gente, para que a gente continue com esse cliente. A gente não seja só um vento que vem e passa e vai embora. Né, que a gente permaneça com esse cliente, ajudando a ele a entender como é que funciona a operação da empresa dele, a entender como é que funciona o caixa dele, que ele não pode pegar ali e tirar tudo do caixa dele, que ele precisa entender que em algum momento ele pode precisar desse dinheiro. Para os meus clientes eu explico muito isso. Você precisa de 120 mil, você não pode ter só os 120 mil ali no seu fluxo de caixa, você tem que ter 50 ali. Eu sempre coloco 10% a mais para despesa, porque pode quebrar um vidro, pode quebrar uma câmera, pode quebrar... Sem considerar fundo de reserva, né? Que os empresários não têm essa noção da importância de constituição de fundo de reserva. Ele acha que o dinheiro que tá lá é dele. Tá sobrando? Vamos tirar. Sim, vou tirar. Vou colocar tudo no meu bolso, vou comprar o carro novo. Exatamente. Vou fazer a viagem internacional. Só que aí, hoje tá assim, amanhã os tempos mudam, vem crise, vem pandemia, vem qualquer perde cliente, e aí? A pandemia serviu para isso, né? Para dar uma chacoalhada nas pessoas. Muitos acordaram, outros não. Outros ainda continuam com essa estratégia, o dinheiro tá lá no caixa? Tá sobrando no caixa. É meu, pega e coloca no bolso. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. E a empresa precisa, porque hoje eu falo sempre isso, investir na Bolsa de Valores é um risco muito alto, mas ter uma empresa é um risco altíssimo, que nem investir ali na Bolsa de Valores, ali, né? Então, assim, você precisa entender, você precisa saber como que funciona ali o seu caixa, o seu fluxo de caixa. Você precisa entender, você tem que ter uma reserva, né? Você tem que entender quanto que você gasta por dia, quanto que você precisa por dia, quanto que você precisa por semana, quanto que você precisa quinzenalmente, quanto você precisa por mês. E fica até fácil para estabelecer meta, né? É exatamente isso que eu ia falar. Você consegue estabelecer metas. Opa, para que eu pague todas essas contas, eu preciso vender isso. E aí você começa a cobrar das áreas específicas, né? Ali do comercial, do marketing. Olha, precisamos movimentar. Então, você movimenta toda a empresa. Fluxo de caixa movimenta toda a empresa, todos. Você precisa fazer seu prato melhor ali, por exemplo, num restaurante, para que o cliente volte sempre, né? Volte todos os dias, ou volte toda semana, para a gente poder ali fixar esse cliente, para que a gente tenha a receita, para que a gente venda, né? E às vezes, muitas vezes, o proprietário ali da empresa, eu falo mais do Simples Nacional, porque é as empresas que eu tenho mais, ele fica tão ali preso à operação, que ele esquece de ver esse estratégico, esquece de ver ali seu fluxo de caixa, que precisa estar sendo acompanhado diariamente. Exato. Bom, acho que já conseguimos trazer muitas visões aqui, né? Principalmente, tanto para os tributaristas, porque eles também ampliam um pouquinho da visão deles em relação à prestação de serviço, né? Para as empresas, porque eu canso de ver tributarista muito no seu quadradinho, né? Eu só faço execução fiscal. Exatamente. Eu só faço essa tese aqui, eu só faço recuperação tributária. E tudo bem, você está ajudando até um determinado limite, mas você está realmente usando todo o teu potencial como profissional para, de fato, agregar valor a uma empresa? Ou você está limitado, né? Exatamente. E a limitação também gera um risco, porque as coisas mudam. Recuperação tributária hoje é assim, depois da reforma, não sabemos. E nós temos que ter esse diferencial como profissional, né? Nós temos que ser diferenciados. Falo sempre isso, a gente é diferenciado. E eu vejo hoje no grupo de mentoria, por exemplo, para mim, no meu ponto de vista, advogado só sabia fazer petição. E hoje eu vejo, poxa, assim, um grau de conhecimento ali, muitos no grupo ali, né? Eu falo, poxa, o cara sabe fazer planilha, sabe fazer projeção, sabe? Por quê? Porque são ali pessoas que, né, profissionais que são, né, diferenciados. Ele não é igual. Fazer mais do que o mesmice do mercado. E ele fideliza o cliente. O que acontece? Quando ele fideliza o cliente, o que acontece com o fluxo de caixa dele? Vai ser
perpetuado. Se a gente melhora o fluxo de caixa do outro, a gente melhora o nosso fluxo de caixa também. Exatamente. A gente perpetua esse cliente. A gente não vai lá e só faz a gestão de passivo, ou planejamento tributário, né? Ou a governança. Não, a gente perpetua esse cliente. Melhora o nosso fluxo de caixa, melhora o fluxo de caixa dele, né? E isso é maravilhoso. Todo mundo ganha. E alerta para os empresários também, né? Porque a gente trouxe muitas considerações, abriu muita visão aqui de muitos empresários, principalmente dos pequenos e dos médios empresários, que não têm ainda esse nível de consciência. Muitos grandes empresários também não têm, né? Mas eu vejo assim que a grande maioria, os pequenos, assim, é rara a exceção que vai ter esse nível de consciência. Os médios, alguns, mas a maioria ainda não tem. E dos grandes, muitos ainda não têm também, né? Não tem. Eu descobri isso também. Foi uma das coisas que eu descobri no mundo tributário agora, que eu achava que os grandes eram perfeitos e não eles também... Do mesmo jeito aí. Também tem empresa grande que começa a fazer um endividamento tributário alto. E eu falo assim, se o endividamento tributário tá alto, você imagina o resto, né? Exatamente. Porque o tributário, nas opções ali, né, ele vai indo. Mas é porque já tem outros problemas, né? O tributário ali tá... Então, independentemente do porte da empresa, a gente trouxe alertas muito importantes para os empresários, né? Exatamente. Então, empresários, abram a cabeça, olhem para fluxo de caixa, verifiquem se tá com dívida tributária recorrente, que tá fugindo da tua estratégia, porque pode ser que exista uma estratégia de negócio na dívida tributária recorrente, mas se não existir, se ela tá se acumulando, você não sabe por quê, cautela, procura alguém para te ajudar. Lu, procura. Exatamente. Porque tem saída. Eu falo com muitos clientes, eu falo, doutora, mas tem saída pro meu negócio? Tem saída. Pior que tem, gente. Tem saída, é verdade. É o que mais pergunta também. Mas você vai conseguir mesmo? Eu falei, claro, a gente tá fazendo de tudo pra conseguir. Não tem por que não conseguir. Existe, tá lá na lei. A gente tem esse benefício. Tem saída. Obviamente que o que a gente tem que fazer é mudar um pouquinho da visão, porque a dívida não continue acontecendo. Então, muitas vezes eu vejo realmente... Mudança de comportamento, né? É a visão. E a visão do negócio, parte comercial, ela tem que estar muito bem desenhada. Você não pode depender de poucos clientes. Tem que estar com comercial ativo. Acho que o grande investimento que tem para a empresa realmente perpetuar, crescer, é você ter uma estratégia de marketing comercial. Tem que ter, porque se você está vendendo, ok, pode estar com essa sensação. Tô vendendo bastante, mas daí a gente vai olhar as outras coisas. Mas você tem o marketing ali que a gente consegue trabalhar com você. Fala, olha, teu fluxo é esse, então você vai ajudar o teu marketing a trabalhar essa meta. Ok, você tem já um caminho. Exatamente. Né? Mas tem que ter essa visão, porque é visão de gestão, visão de negócio, a visão do empreendedorismo como... Perpetua seu fluxo de caixa, né? Essa visão que você tá falando, né? Exato. Que é o que todo mundo quer. A realidade é isso, é o que todo mundo quer. Todo empresário quer perpetuar o fluxo de caixa dele. Exato. E não tem outro jeito. Exato. Estamos chegando no fim desse episódio de podcast. Lu, quer deixar alguma orientação final, alguma coisa final para quem está nos assistindo aqui, antes da gente encerrar? Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu jamais pensei em estar aqui, né? Obrigado por nos ensinar tanto. Ensinar a gente a errar, ensinar a gente a acertar. Ensinar quando errar, a fazer o máximo para corrigir o erro, né? Exatamente. Errar faz parte da nossa imperfeição humana. A gente nunca sabe de tudo. Eu descobri isso, que a gente nunca sabe de tudo. E a gente não pode ter arrogância. E a gente sempre aprende, sempre. E aprender é maravilhoso. E ainda mais com pessoas que têm ética, que têm profissionalismo e que olham que sempre atrás de um CNPJ tem um CPF, tem um ser humano ali e que eles precisam disso. Então, só agradecer a ti, né? Pedir para que Deus te abençoe e que você prospere cada vez mais e que outras pessoas possam conhecer o seu trabalho, né? Porque eu achava como economista, né? O ego ali do economista, que eu conhecia muitas coisas, que eu sabia de muitas coisas e eu não sabia. Eu só melhorei o que eu já sabia, né? E pedir para as pessoas para que elas fiquem atentas, né? Procurem ajuda, não deixe o negócio estourar, né? Não tenha medo de pedir ajuda, mas procure um profissional altamente capacitado, né? Alguém que não seja só um vento, que venha, negocie uma dívida e vá embora, mas que seja um profissional que esteja ali para ser um parceiro mesmo. Para ser um parceiro, né? Que é isso que a doutora Letícia tem batido na tecla, né? Para que a gente perpetue esses clientes, para que a gente seja parceiro, não só por questão de dinheiro, né? Mas por valor, né? Para que
a gente tem que fazer a diferença, né, na economia. E hoje eu vejo que essa é a diferença. Essa é a diferença na economia, né? É ajudar as pessoas. Muito bom. Por isso que eu falo que nós temos que ser diamantes para os nossos clientes, Sim, né? nós somos. São profissionais raros e valiosos e como um diamante, o cliente não quer perder aquele diamante. Então é assim que a gente tem que fazer o máximo possível, tá sempre ali realmente gerando valor, porque as empresas precisam, né? Elas precisam e porque a gente sabe que a gente tem muito valor a agregar. Então, Lu, obrigada, né? Obrigada. Espero te ver. Eu também quero te agradecer pelo voto de confiança, por ter entrado na FTF, na mentoria FTF, por estar gerando tanto resultado para os teus clientes. Para mim, como professora e mentora, é um orgulho enorme, né? Eu sempre falo que meus mentorados, meus alunos são como meus bebezinhos, meus filhos, né? E eu vejo muitos nascerem e despontarem no tributário. Então, para mim, esse é motivo de imenso orgulho, né? Como uma mamãe, tem gente que fala que eu sou mamãe do tributário, né? Você enxergou o potencial naqueles que não achavam que não tinham potencial, né? E aí o potencial, ele tá ali, gente. O potencial é o que é? Uma construção de aprendizado e prática. Exatamente. Se você tem a metodologia certa e que vai te direcionar no aprendizado e você coloca aquilo em prática, não tem muito segredo. Exatamente, né? E uma coisa assim tão... Como eu falei, foi um investimento que, no primeiro momento, parece alto, mas não foi alto. O retorno aí já tá muito acima do que esperado. Eu sou economista, então eu sempre vejo quanto tempo eu vou... Tudo que eu investi, em quanto tempo eu vou retornar? Em 5 anos? Não deu 5 anos. No primeiro mês já retornou todo o investimento que eu fiz, né? Isso que é legal. Porque... E aí, mais do que e dinheiro... depois tudo é lucro. Eu falo mais do que dinheiro é valor. É a sensação de eu poder ajudar, ver que eu tô... Que é verdade. É verdade, a gente consegue ajudar mesmo. Não é mentira. Né? Isso é verdade. A gente vivencia isso diariamente, né? Com os nossos desafios, porque tudo, né? Não tô falando que é fácil. Como nada da vida é fácil, a gente tem o desafio, mas tem o caminho, né? Tem os instrumentos, isso que é importante. O segredo é não desistir. Exato. Mas, pessoal, todos que nos acompanharam aqui, meu muito obrigada também. Parabéns por ter estado aqui aprendendo, se desenvolvendo, vendo como melhorar, né, a vida do seu negócio, a vida dos negócios dos seus clientes. E se você gostou, se fez sentido, se agregou aí na tua jornada profissional, na tua jornada empreendedora, te peço unicamente que você curta, comente aqui, deixe tuas impressões aqui, dúvidas, enfim. Coloca nos comentários e compartilha, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando a atingir o nosso propósito, que é promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, compartilhe esse episódio com outras pessoas, faça esse conteúdo chegar a mais gente, porque isso também nos motiva a continuar produzindo conteúdos assim para vocês. Então, faça isso e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para você que quer entender mais essa metodologia, para você que quer se aprofundar também, se tornar um tributarista de inteligência de negócios. Já deixar o link aqui para você poder aplicar para nossa mentoria FTF e também para você que é empresário, quer entender nossa metodologia de redução, nosso método que a gente chama de Growth Hacking tributário, que em 5 passos a gente leva a sua empresa do caos, né, das dívidas tributárias à prosperidade financeira. Então, também já vou colocar o link aqui para você solicitar o seu diagnóstico, é gratuito. Um especialista do meu time vai sentar com você, vai entender o momento da sua empresa e vai desenhar um caminho que, se fizer sentido, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, ok? Dito isso, nos vemos no próximo episódio do podcast. Até lá, tchau, tchau!